Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Gessé Soares e estou aqui para mais uma semana com a nossa aula de ciências. Vamos lá ver o que nos aguarda essa semana? Essa semana a gente vai começar a falar um pouco sobre a puberdade e como que isso vai influenciar no desenvolvimento dos aspectos sexuais, para poder entender mais para frente como que acontece a reprodução no ser humano e fechar essa primeira parte do nosso ciclo. Vamos começar a entender? O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. A gente pode até falar que é a máquina mais perfeita que pode existir. Uma máquina que funciona no reloginho, com todos os seus mecanismos bem calibrados e todos os sistemas comunicando entre si. Então é por isso que a gente pode afirmar que tudo no nosso corpo, todas as coisas que acontecem, todo o trabalho de sistemas, órgãos, glândulas, células, trabalham em conjunto. Só que para que isso tudo trabalhe em conjunto, precisa de um controlador. Que nem quando a gente pega, por exemplo, imagina um aeroporto, e aí a gente vê aquele monte de avião passando, decolando e pousando, e chega num lugar, embarca passageiro, sai passageiro, tudo é controlado por uma equipe, que é tudo lá na central de voo, central do controle de voo. A central de controle de voo do nosso corpo é o sistema nervoso. O sistema nervoso é quem vai controlar tudo no nosso organismo, principalmente as respostas em relação aos estímulos externos. Isso porque o nosso corpo, ele muda frequentemente as suas características de acordo com os estímulos externos. Então, por exemplo, se começou a esfriar, o corpo automaticamente já começa a se preparar para poder se aquecer um pouco mais, para poder esperar e suportar esse frio. Então ele vai mudar alguns trabalhos para não perder a água com facilidade, por exemplo. Ele passa a comunicar para as células para elas armazenarem um pouco mais de energia, para não sofrer com perda de energia. Ou quando, por exemplo, o clima começa a ficar muito seco, igual a gente está vivendo um período de estiagem, todo o nosso corpo faz uma nova adaptação para que o seu corpo não perca muita água. Então você não vai suar com tanta intensidade quanto num período chuvoso, por exemplo. Você não vai perder água pela urina, por exemplo. Você vai fazer menos xixi. Tudo isso é adaptação do nosso corpo. Então é graças aos estímulos externos que o nosso corpo vai se adaptando. Esse processo de adaptação aos estímulos externos nós chamamos de homeostase. Bacana? Ele tem esse nome, um nome científico chamado de homeostase. E quem controla todo esse processo de homeostase nada mais é do que o sistema nervoso. É o sistema nervoso que faz a calibragem de tudo isso. Isso porque o sistema nervoso ele é constituído de órgãos, de células que têm por função, primeiro, captar as informações externas. Como é que o sistema nervoso faz essa captação? Através dos órgãos sensoriais. Então é através da sua visão, através do seu tato, do seu olfato, do seu paladar, por exemplo, que o sistema nervoso vai começar a receber as informações. Então a primeira etapa do trabalho do sistema nervoso é captar os estímulos externos. A segunda etapa é interpretar esses estímulos. Então o sistema nervoso precisa entender o que está acontecendo. Quais são esses estímulos que estão chegando? Opa, está ficando frio? Está ficando quente? Está ficando seco? É uma situação de perigo? É uma situação que demanda mais energia? É uma situação que você precisa poupar energia? Tem que aumentar a pressão arterial? Tem que aumentar batimento cardíaco? Isso é a parte de interpretação. E a parte final do sistema nervoso, do trabalho do sistema nervoso, é enviar respostas para os órgãos e sistemas, para que órgãos e sistemas passem a funcionar de uma forma diferente em resposta aos estímulos externos. Então, tudo isso é feito pelo sistema nervoso central. Ele capta, recebe uma informação externa, interpreta essa informação e envia respostas. Ele vai enviar o que o órgão, o que o sistema tem que fazer para enfrentar essa mudança externa.
E tudo isso acontece através de sinapses nervosas. O que são as sinapses nervosas? São pequenas descargas elétricas. Então acontece que nas células do sistema nervoso sempre vai acontecer tipo um choquezinho, tipo uma descarga elétrica. E é essa descarga elétrica que promove toda essa comunicação. As células especializadas em fazer isso são chamadas neurônios. Então são os neurônios que fazem todo esse processo de receber a informação, interpretar essa informação e também enviar uma resposta para essa informação. Então tudo no nosso corpo começa pelo sistema nervoso. Então quando eu penso, por exemplo, em estímulos sexuais, o início da puberdade, por exemplo, que é o nosso assunto da aula de hoje, o sistema nervoso tem a ação principal, porque é a partir dele que vai começar todo o trabalho do organismo. Mas como que ele vai atuar diretamente nisso? Ele não atua sozinho. O sistema nervoso, como ele integra todos os outros sistemas, integra o sistema digestório, integra o sistema respiratório, o sistema sanguíneo, o sistema endócrino. Então todos os outros sistemas estão ligados no sistema nervoso. O sistema nervoso é que comanda todo mundo, fechado? Então o sistema nervoso vai comandar uma parte específica para poder dar o estímulo em todo o desenvolvimento humano, que é o que a gente está pensando em estudar. Esse desenvolvimento humano ele é complementado pela ação do sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? O sistema endócrino, galera, é o sistema responsável pela produção e secreção de hormônios no nosso corpo. O que é secreção? Se liga na palavrinha secreção. A palavrinha secreção significa produzir e liberar. Então, é função do sistema endócrino produzir os hormônios e também liberar os hormônios na corrente sanguínea. E aí esses hormônios chegam nos órgãos, onde eles vão ter uma atuação específica, e aí, a partir do momento em que os órgãos recebem os hormônios específicos, é que a gente começa a ter a passo do desenvolvimento humano. Então, vamos lá, vamos recapitular. Os hormônios estão nessa função, o sistema endócrino está nessa função, que é a produção dos hormônios. Produção e secreção. Fechado? Secreção nada mais é do que a liberação desses hormônios. Então, as glândulas, que são parte do sistema endócrino, vão liberar, vão secretar os hormônios na corrente sanguínea. Esses hormônios trazem uma informação. Essa informação, quando chega nos sistemas, quando chega nos órgãos, elas vão gerar uma atuação, elas vão gerar uma resposta. Lembra que eu acabei de falar do sistema nervoso, que ele capta uma informação externa. Ele interpreta e ele envia uma resposta. O que é essa resposta? Pode ser, por exemplo, a função do sistema endócrino, pode ser a atuação de um sistema endócrino. Então, o sistema endócrino, que é composto por órgãos e glândulas, principalmente por glândulas, tá, galera? Ele vai produzir e vai secretar hormônios. Esses hormônios vão cair na corrente sanguínea. E quando cai na corrente sanguínea, vão chegar até os órgãos transmitindo informações químicas. Olha como tudo isso funciona de forma integralizada, de forma conjunta. Presta atenção nessa imagem que a gente tem. Quando a gente olha para o sistema endócrino tem essas principais glândulas aqui, ó. Glândula pineal, glândula da tireoide, paratireoide, pâncreas, glândulas adrenais e as gônadas, a gente chama gônadas, não glândulas, tá bom? Gônadas sexuais, que são os ovários, no caso da mulher, e o testículo, no caso do homem. E também tem atuação no útero, na mulher. Fechado? Então a gente tem toda essa atuação. Só que para comandar tudo isso daqui, nós temos o trabalho de dois pontos principais, duas glândulas principais. Bacana? Essas glândulas são essas aqui, ó. Hipotálamo e hipófise. Hipotálamo e hipófise. Olha só, a gente pode falar que aqui é a chave mestre do nosso corpo. Aqui está concentrado tudo o que vai acontecer de desenvolvimento no nosso organismo, pessoal.
É através da função, é através do funcionamento correto do hipotálamo junto com a hipófise que todo o nosso corpo se desenvolve. Tudo que está ligado ao desenvolvimento humano, produção de hormônios, o seu crescimento, o surgimento da puberdade, por exemplo, o surgimento das características sexuais, características externas, por exemplo, as respostas que você tem para o ambiente externo, por exemplo, quando você está numa situação de medo, que o seu corpo fica agitado, produz adrenalina, por exemplo, ou quando você toma um susto, que as suas pupilas começam a dilatar, tudo isso é feito a partir do trabalho em conjunto do hipotálamo e da hipófise. É o hipotálamo junto com a hipófise que vão trabalhar juntos para produzir todas as respostas que o nosso corpo tem para poder desenvolver. Então, essa é a parte principal da junção desses dois sistemas que a gente acabou de falar. Então, eu falei para vocês do sistema nervoso, que é o que comanda tudo, e o sistema endócrino, que é o responsável pela produção e secreção de hormônios na corrente sanguínea. Esses dois sistemas precisam trabalhar juntos. E como que eles conseguem trabalhar juntos? Através desses dois órgãos, através dessas duas glândulas, que é o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo, ele faz parte do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele controla o hipotálamo. Por sua vez, é o hipotálamo que vai controlar a ação da hipófise. E a hipófise é a que é responsável pela produção de todos os hormônios que existem no nosso organismo. Vamos ver como isso vai funcionar? Como que esses dois sistemas vão trabalhar juntos na ação dessas duas glândulas, hipotálamo e hipófise? Nós chamamos isso aí de controle hipotálamo-hipófise, tá bom? Esse controle é o que é responsável por todo o desenvolvimento do nosso organismo. Então esse sistema, esse controle, ele vai ser controlado pelo sistema nervoso. Então o controle principal é do sistema nervoso e isso acontece porque a gente já falou. O sistema nervoso ele controla todos os outros sistemas. Ao mesmo tempo que ele controla, ele faz a integração. O que é integração, galera? É juntar os sistemas, é fazer com que todos os outros sistemas trabalhem em conjunto. Então, por exemplo, é o sistema nervoso que faz a respiração trabalhar junto com a digestão, que faz a corrente sanguínea trabalhar junto com a respiração para poder fazer a troca gasosa. Então, tudo isso é controlado e integrado pelo sistema nervoso. Bacana? Então, olha só, esse controle hipotálamo-hipófise, ele é feito, então, por conta do sistema nervoso, através dessa integração, e também através de um controle neural de regulação hormonal. O que significa isso? Controle neural de regulação hormonal. O controle neural é porque o sistema nervoso ele é encabeçado pelo nosso sistema neural. Então a gente tem o sistema nervoso central, uma das partes do sistema nervoso é o sistema nervoso central, que ele é composto pelo encéfalo, que é a parte aqui, ó, que está dentro do nosso crânio, e a medula espinal, que desce por toda a coluna vertebral. Bacana? É justamente no encéfalo que a gente vai encontrar o hipotálamo. Então esse hipotálamo vai estar fazendo essa parte desse controle neural. O que o hipotálamo vai fazer? Ele vai controlar a hipófise. E a hipófise é a principal glândula que produz hormônios. Por isso que a gente chama de regulação hormonal. E é por isso que os dois trabalhando juntos, nós temos um controle neural de regulação hormonal. Bacana? Então, ó, lembra bem, o controle começa no hipotálamo, então o sistema nervoso vai controlar o hipotálamo, e a partir disso, através das respostas que o hipotálamo envia, eu vou ter a ação da hipófise. Agora, para essa hipófise poder agir, eu vou precisar entender quais são as regiões que a hipófise pode agir. Como que ela é dividida? A hipófise está dividida em duas regiões. Uma região chamada adenohipófise e uma outra região chamada neurohipófise. Do ponto de vista de regiões, a gente pode falar que a adenohipófise é uma região anterior, ela é mais interna. E a neurohipófise é uma região
externa. Essas duas regiões, elas têm papéis diferentes. Bacana? Quais são os papéis dessas duas regiões? Vamos começar a colocar? Presta atenção. Primeiro vamos falar da adenohipófise. Qual que é a função da adenohipófise? Vamos colocar junto? Coloca junto comigo aqui, ó. A adenohipófise, ela tem a função de produzir, produz, armazena e secreta hormônios. Lembrando que essa palavrinha, pessoal, secretar, significa liberar, tá bom? Libera na corrente sanguínea. Então ela produz, armazena e secreta hormônios pelo controle mediante a ação do hipotálamo. Mediante, coloca aí, ó. Mediante. Deixa eu colocar para baixo aqui, para a gente não confundir. Mediante o controle do hipotálamo. Bacana? Então o hipotálamo vai comandar o funcionamento da adenohipófise e a partir desse controle a adenohipófise ela vai produzir, ela vai armazenar e ela vai secretar os hormônios. Bacana? A adenohipófise ela é responsável pela maior parte dos hormônios que nós conhecemos. Esses hormônios são o seguinte, ó. Nós temos os principais hormônios, a sua função e a alocação. Se liga nos principais hormônios. Nós temos o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, o LH, que se chama hormônio luteinizante, que é um dos hormônios sexuais, bacana. Nós temos o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que também é um hormônio sexual. Nós temos o hormônio adrenocorticotrófico, bacana, que ele é responsável pela produção de hormônios ligados a estímulos nervosos, tá bom? Nós temos o hormônio estimulante da glândula tireoide, tá bom? Glândula tireoide para tireoide e também o hormônio proclactina, que é o hormônio responsável nas mulheres pela produção de leite, tá? Então a gente tem esses principais hormônios aqui. Então essa tem a primeira região da adenohipófise. Eu falei para vocês duas. A outra região se chama neurohipófise. Na neurohipófise eu vou ter uma função diferente. Acompanhe aqui comigo qual é a diferença dela. A neurohipófise, a função dela é apenas armazenar. Ela apenas armazena e secreta, ou seja, libera na corrente sanguínea, tá bom? Os hormônios produzidos colocar aí, ó, produzidos pelo hipotálamo. Então o hipotálamo, além de controlar a primeira parte, também consegue produzir alguns poucos hormônios, tá bom? Hipotálamo. Tá aqui. E aí a outra parte da hipófise, que é a neurohipófise, ela vai apenas armazenar e liberar esses hormônios, tá bom? Ela não produz. Então a única parte que produz hormônios da hipófise vai ser a neurohipófise. Então recapitulando, a neurohipófise ela produz, armazena e libera os hormônios, isso tudo controlado pelo hipotálamo, tá bom? Agora a neurohipófise ela vai apenas armazenar e liberar os hormônios que vão ser produzidos pelo hipotálamo. Bacana? Quem são esses principais hormônios? O primeiro é a ocitocina. Ela é responsável por estimular contrações musculares uterinas durante o parto, a secreção de leite e a interação social. E o hormônio antidiurético, que é o que vai regular o aumento da pressão sanguínea. Bacana? Então, esses são os principais hormônios. Como o nosso assunto é o desenvolvimento humano, essa parte do desenvolvimento da puberdade, nós vamos concentrar
no estudo dos hormônios sexuais. Quem são os hormônios sexuais? O hormônio luteinizante, que é o LH, e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Bacana? Então, são esses que nós vamos concentrar. Agora, a gente está falando de sistema nervoso, sistema endócrino, bacana? Mas vamos resumir tudo isso que a gente falou e como os dois, tanto o sistema nervoso quanto o sistema endócrino, vão contribuir para o desenvolvimento humano, essa parte do desenvolvimento sexual, da puberdade, por aí vai. Vamos botar um pequeno resumo de como acontece toda essa interação. Começa assim, ó. O sistema nervoso, vamos colocar da seguinte forma. O sistema nervoso, opa, vou mudar aqui a minha anotação aqui rapidinho, para a gente escrever melhor. Então a gente pode colocar que o sistema nervoso, ele controla e integra todos os outros sistemas. Então o sistema nervoso controla e integra todos os outros sistemas. Todos os sistemas. Todos os sistemas. Ele faz o controle do hipotálamo. Ele faz o controle do hipotálamo. Hipotálamo. Que por sua vez controla a hipófise. E o que essa hipófise ela é? Que é responsável pela produção, armazenamento, deixa eu subir aqui a nossa telinha para a gente escrever, armazenamento e secreção de hormônios. E aí, o nosso corpo, o desenvolvimento do nosso corpo depende desses hormônios. Então é assim que esses dois sistemas vão interagir para poder desenvolver para poder gerar todo o nosso desenvolvimento. Então, já que a nossa concentração é da puberdade, vamos falar um pouquinho da puberdade? Como que acontece o início da puberdade no ser humano? A puberdade ela é marcada pelo aumento do trabalho do hipotálamo. O hipotálamo começa a intensificar mais a ação sobre a hipófise e faz com que a hipófise produza bem mais os hormônios sexuais, que são os hormônios LH e FSH. Nos homens e nas mulheres, esses dois hormônios vão atuar em lugares diferentes e produzindo outros hormônios diferentes. No caso dos homens, vamos anotar aqui, ó. No caso dos homens, atuam nos testículos para produzir o hormônio masculino que se chama testosterona. Bacana? Então tá aqui a ação no caso dos homens. Nas mulheres, eles vão atuar nos ovários, coloca aí, ó,
atuam nos ovários para produzir os hormônios sexuais femininos. Quem são esses hormônios? São para produzir, vamos colocar aqui embaixo, o estrogênio, coloca aí o nome, estrogênio, ou estrógeno, tá bom? Estrogênio. E o outro hormônio que é a progesterona. Progesterona. Então tá aqui, ó. Então é assim que é marcado o início da puberdade no corpo. Bacana? Pela intensificação da ação do hipotálamo na hipófise e a maior produção de hormônios LH e FSH. Quando esses hormônios aumentam a sua quantidade, eles vão ter atuações nos testículos nos homens e nos ovários das mulheres. Tudo isso para quê? Para produzir os hormônios sexuais, que no caso dos homens é a testosterona e no caso das mulheres é o estrogênio e a progesterona. Bacana, mas isso é uma mudança interna, uma coisa que a gente não vê. Como que fica marcada a característica do início da puberdade? Nós chamamos isso de características secundárias. Bacana? Então, como que essas características secundárias vão ficar evidentes? Se liga aqui. Então, aqui está a nossa região do hipotálamo hipófise. Hipotálamo hipófise. Lembra que a gente falou desse controle? Hipófise. Ele aumenta o hormônio LH e FSH. Tá aqui, ó. Se chega no ovário, então aqui é uma representação do ovário, tá bom? Tem a produção de estrogênio e progesterona. Se chega do testículo, do lado aqui direito tá o desenho do testículo, nós temos a formação do hormônio testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Agora, as características secundárias, elas são características, primeiro, coloca aí, ó, são características físicas, emocionais e comportamentais. Comportamentais. Então, galerinha, a puberdade não é só mudança no seu corpo, é mudança no seu humor, é mudança em como você se encontra, como você se identifica, por exemplo, é como você se aceita, como você enxerga o próximo. Todas as mudanças físicas, emocionais e de comportamento que acontecem principalmente na adolescência são as características secundárias da puberdade. Vale lembrar que essa mudança ela não acontece ao mesmo tempo para todo mundo. Ela pode acontecer em tempos diferentes. Existe também a possibilidade da chamada puberdade precoce, que é quando ela começa a acontecer por volta dos 8, 9 anos de idade em uma criança, não necessariamente na adolescência. Pode acontecer isso. Isso pode acontecer por conta de uma desregulação hormonal presente no corpo. Bacana? Agora, as características físicas sempre são as mais notáveis, tá? Quais são elas? No caso dos homens, eu tenho desenvolvimento dos testículos, ganho de massa muscular, então aquele cara que era gordinho começa a ficar mais magro, ganha mais músculo, perda de gordura, aparecimento de pelos pubianos e barba. No caso das mulheres, nós temos desenvolvimento das mamas, alargamento dos quadris, ganho de gordura nos quadris, aparecimento dos pelos pubianos e a regulação do ciclo menstrual. E aí esse ciclo menstrual ele vai durar até o fim da idade de reprodução feminina, que é caracterizada pela cessão, pela interrupção do ciclo menstrual, que vai acontecer lá na menopausa, lá quando a mulher vai ficando bem mais em idade. Fechado? Então era isso que a gente tinha para falar sobre puberdade. Esse é o nosso assunto de hoje. Bacana? Então espero que vocês tenham captado a mensagem, captado as informações. E para reforçar, vocês vão fazer os exercícios 14, 15, 16, 17 e 18 da apostila de ciências para essa semana. Fechado, pessoal? Olha, um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus, se cuidem
E se Deus quiser, até semana que vem. Abraço forte para todos vocês. Tchau, tchau, hein?